Bem-vindos ao canal Maçonizando. Estamos iniciando mais um vídeo muito especial, hoje domingo, e hoje eu quero falar sobre um tema que maçom adora usar para encerrar discussões, né, sobre estrutura maçônica. Eu estou falando sobre os famosos landmarks. O que são os landmarks? O que eles regem? Como que funciona isso? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, né? Porque é muito comum dizer assim, por que a maçonaria não aceita mulher? Por causa dos landmarks. Vai perguntar por que é um landmark, né? Então, esses tempos eu já ouvi vários argumentos que o pessoal diz de maçonaria, dizendo assim, mas tem os landmarks. E o que são os landmarks? Ou quais são os landmarks? Hoje eu vou citar quais são as duas principais compilações de landmarks, porque é mais de uma, tá? É mais de uma compilação. Algumas obediências adotam uma, outras obediências adotam outra. Então eu vou citar hoje as duas compilações de landmarks mais adotadas, né? É muito importante frisar que quando essas compilações foram feitas, nós vivíamos num contexto social de uma sociedade do começo ali do século XVIII, né? Então, é muito interessante que na compilação desses landmarks ou na estrutura desses landmarks, a gente veja hábitos e costumes do começo do século XVIII. Por exemplo, há um landmark que diz que o cara tem que ser nascido livre. Hoje em dia todo mundo, graças a Deus, é nascido livre, né? Mas naquela época havia escravidão. Então, por isso existia essa restrição, né? E nós vamos falar bem sobre os landmarks hoje, né? Mas antes eu quero explicar o que é um landmark. Landmark, numa tradução livre, seria uma demarcação de terra, né? Seria, por exemplo, se você tivesse um terreno, e aquelas estacas que tu coloca nos limites do terreno e coloca uma cerca, né? Isso seria o landmark, né? Ou seja, a marcação de terra, né? Ou seja, o que tem dentro daquela marcação é tua propriedade e o que não tem não é. Né? É mais ou menos essa associação, até porque a maçonaria é uma estrutura que empresta muito o simbolismo dos construtores. Então, nós temos dentro da maçonaria alguns hábitos e termos relacionados à construção. Um deles é os landmarks. Então, vamos falar sobre os landmarks. Hoje eu vou falar sobre os landmarks do Maquis e sobre os landmarks do Pike. Tá? São as duas compilações mais usadas e mais conhecidas. É muito importante frisar que nem todas as obediências maçônicas usam uma compilação oficial de landmarks. Né? Nem todas elas usam. Por quê? Porque normalmente elas têm os seus regimentos, os seus estatutos, que acabam absorvendo os landmarks. Né? Então, pega uma potência que tem um regimento geral, esse regimento geral, na legislação dele, provavelmente já está absorvendo todos os landmarks. Né? Então, oficialmente, não adota nenhum, porque ele tem o seu regimento que absorve. Né? E vamos falar, então, sobre esses landmarks, até porque, por exemplo, nós temos que diferenciar regularidade de reconhecimento, nós temos os pontos de regularidade, que também vou fazer um vídeo mais detalhado, mas já fiz vídeo aqui no canal sobre os pontos de regularidade, mas eu vejo, por exemplo, que nós temos que cuidar que tem os tratados de reconhecimento entre obediências maçônicas, né? E tem muito irmão que é de potência que de repente não é reconhecida pela outra, uma não é reconhecida pela outra, o cara evoca o landmark para dizer que ele tem a direito a estar lá. Né? Mas nós temos que entender que as lojas, obediências, elas são soberanas, né? E elas têm a sua própria estrutura. E, por exemplo, um cara que não tem tratado de amizade e reconhecimento com a minha potência, ele não pode acessar a minha loja, não pode, porque eu posso responder por crime maçônico se for o venerável mestre dessa loja. Eu posso, porque quando a gente entra numa obediência, a gente jura reconhecer ela como regular e legítima, né? Então, tudo o que a potência fizer, à luz da legislação, para nós, será regular e legítimo. Né? Então, os tratados de reconhecimento incluem-se nisso, né? Então é um tema bem espinhoso aí, que eu também não quero entrar em muito detalhe. Mas vamos lá falar sobre os landmarks, rapidamente, porque o sol está avançando aqui, eu não vou editar esse vídeo.
Os processos de reconhecimento, esses os do Maqui primeiro, tá? O primeiro landmark, os processos de reconhecimento são os mais legítimos e inquestionáveis de todos os landmarks. Não admitem mudança de qualquer espécie. Quais são os processos de reconhecimento? Sinais, toques, palavras, né? Irregularidade de origem. Esses são os principais processos de reconhecimento. E são legítimos e inquestionáveis. Tá? Então, é bem importante a gente falar isso. E não podem ser mudados. Então, a gente não pode mudar palavras de grau, palavras de passe, toques, sinais. Isso não muda, tá? Não muda, não vai haver mudança disso. Então, é importante a gente destacar. O segundo landmark, ele diz que a maçonaria simbólica ela é dividida em 3 graus imutáveis, que são de aprendiz, o de companheiro e o de mestre maçom. Né? São os 3 graus imutáveis da famosa maçonaria simbólica. Né? Então, não vai haver qualquer tipo ou alteração de qualquer natureza nesse sentido. Outro é aprendiz, companheiro e mestre e deu, né? Não tem 4º grau, não tem 4º grau na maçonaria simbólica, né? Simbólica. A lenda do 3º grau deve ser respeitada na íntegra. Nós temos no 3º grau uma lenda que nutre todo o simbolismo maçônico. A lenda do 3º grau ela tem que ser respeitada na íntegra, ela não pode ser alterada, né? E qualquer ritual que exclui ou altere cessa por si mesmo de ser um ritual maçônico. Então, mudou o 3º landmark, ou seja, mudou alguma situação na lenda do 3º grau, não é mais maçonaria. E é importante também frisar isso. Por quê? Porque saiu daquele terreno, lembra da demarcação do terreno que eu falei? Saiu do terreno, não é mais maçonaria. É isso que rege os landmarks. Né? O landmark de número 4 diz que o governo da fraternidade é presidida por um oficial que a gente denomina de grão-mestre, que é eleito pelo povo maçônico. Né? Ele é eleito pelo povo maçônico. Não existe, por exemplo, como é que eu poderia dizer, uma espécie de conclave onde apenas os sacerdotes eleitos vão eleger o seu grão-mestre. Não, o povo maçônico escolhe o seu grão-mestre. Né? O que é um grão-mestre? Esses dias eu fiz uma palestra, eu participei de um podcast e alguém falou assim, Diego, tu é grau 33, então tu é grão-mestre. Não, eu não sou grão-mestre, eu sou grau 33. O grão-mestre é um irmão maçom que surge das nossas fileiras de irmãos e ele é eleito pelo povo maçônico para administrar uma obediência maçônica por um determinado período. Né? Isso é um grão-mestre. Né? Então, ele pode ser 3º grau, ele não precisa ser grau 33. Então, o governo da fraternidade é presidido por um oficial denominado grão-mestre, eleito pelo povo maçônico. Landmark 4, acho que é bem claro ele, né? O 5 diz que a prerrogativa do grão-mestre é presidir todas as reuniões maçônicas ocupando o trono quando se encontra presente. Por exemplo, eu estou na minha loja, eu sou o venerável mestre, e de repente eu recebo a visita do grão-mestre, seja ele estadual ou nacional. Ele tem a prerrogativa de presidir o trabalho e eu tenho a obrigação de passar uma malhete para ele. Esse é uma prerrogativa que ele tem. Né? Sempre vai ter essa prerrogativa numa loja regular. Outra prerrogativa do grão-mestre é conceder licença para conferir graus em tempos anormais, a gente chama de quebra de interstício. Né? Os estatutos maçônicos exigem 1 mês ou mais para o tempo que deve transcorrer entre a proposta e a recepção do candidato. Né? O grão, por exemplo, eu indiquei um cara agora para entrar na loja, e aí nós temos a publicação num boletim, nós temos a sindicância e tudo mais, mas o grão-mestre tem o direito de pôr de lado isso, ou dispensar essa exigência e permitir uma iniciação imediata, ele, pelo menos no que rege o landmark de Maqui, que é o de número 6. A outra prerrogativa do grão-mestre é dar autorização para fundar e manter lojas. Em virtude dela, ele pode conceder a um número suficiente de mestres maçom o privilégio de se reunir e conferir graus. As lojas são chamadas de licenciadas, né? E qualquer que seja o prazo da sua existência, elas podem ser dissolvidas por um ato. Né? Ele cria uma loja especial para, de repente, iniciar o Joãozinho. Ó, o Joãozinho é um cara gigante e tal, e a gente precisa iniciar o Joãozinho agora. Então, o que a gente faz? A gente cria uma loja licenciada e vai lá e inicia o cara. Isso é o que prevê o landmark. Né? E, claro, isso
acontecia muito em outros tempos, né? Hoje a maçonaria está vivendo uma outra época, um outro tempo, e isso aqui está em desuso. É bem claro a gente dizer isso, que pelo menos isso aqui está em desuso, né? Também é prerrogativa do grão-mestre criar mestres maçons por deliberação, né? Tanto o grão-mestre convoca em seu auxílio 6 outros mestres maçons, pelo menos forma uma loja e sem nenhuma prova prévia confere graus a candidatos, né? Feito isso, dissolve a loja e despede os irmãos. As lojas convocadas por esse meio são chamadas de loja ocasional ou de emergência. Também faz muito tempo que a gente não tem notícia que isso acontece, né? Mas pode acontecer. Tempos de guerra, por exemplo, né? Pode acontecer. Os mestres maçons devem congregar em lojas com o fim de se entregarem tarefas operativas. Antigamente, as reuniões eram ocasionais e esporádicas, sem nenhum lugar certo. Convocadas para ações especiais, eram dissolvidas, separando-se os irmãos para de novo se reunir em outro ponto, em outra época. O sistema de lojas com cartas constitutivas e regulamento interno é de um período mais recente. Landmark de número 10, o governo da fraternidade congregada em loja só é válido e legal quando exercido por um venerável mestre e 2 vigilantes. Qualquer outra denominação desses três dirigentes não confere à reunião um reconhecimento de loja maçônica. Ou seja, a loja é presidida por um venerável mestre e por vigilantes, por 2 vigilantes. Qualquer coisa que não tenha isso não é loja maçônica. É importante também frisar isso. O Landmark 11, quando a loja estiver reunida, deve estar acoberto. Quando o guarda do templo deve velar para que o local das reuniões esteja absolutamente vedado a intromissões de profanos. É seu dever guardar a porta do templo, evitando que se ouça o que dentro dele se passa. Então, as reuniões elas são reservadas. É um landmark. Cada irmão tem o direito representativo nas reuniões gerais da fraternidade. Antigamente, cada irmão representava-se por si mesmo. Hoje, porém, nas grandes lojas, só tem direito à assistência aos veneráveis, sendo irmãos representados por seus oficiais. Apesar dessa ocasião, feita em 1717, nem por isso deixa de existir o direito de representação. Então, por exemplo, amanhã tem uma iniciação na loja tal, eu não posso ir, eu posso mandar um irmão da minha loja me representar. Né? Então, se eu for o venerável mestre, no caso, né? 13. O direito de recurso de cada maçom das decisões de seus irmãos em loja para a grande loja ou para a Assembleia Geral dos Irmãos é um landmark essencial para a preservação de justiça e para prevenir opressão. Por exemplo, a minha loja se reuniu e resolveu que vai me expulsar da maçonaria. Né? É um direito que eu tenho de recorrer ao Grande Oriente dessa decisão. Né? Dessa decisão. Então, porque, enfim, é o direito de ampla defesa. Né? Então, é importante isso. E qualquer deliberação da loja, né, o irmão tem direito de fazer um recurso, né, qualquer deliberação da loja. Landmark 14, todo maçom tem... Esse aqui é um dos polêmicos, porque muito irmão de potência não reconhecida costuma evocar esse landmark para dizer que tem direito a visitar uma loja. Né. Todo maçom tem direito de visitar e tomar assento em qualquer loja. O consagrado direito de visitar sempre foi reconhecido como direito inerente a todo irmão em viagem pelo universo. Dessa forma, as lojas são encaradas como divisões por conveniência da família maçônica universal. Só que assim, as obediências são regulares e legítimas, né? Elas são autônomas, elas são soberanas na sua legislação. Então, por exemplo, se a potência tal não reconhece aquela outra, né? Porque daí nós não temos o tratado de reconhecimento, nós podemos ter regularidade, por exemplo, de origem, cumprir todos os pontos regulares, mas não temos o tratado de reconhecimento. E como a potência ela é soberana e autônoma, quando ela olha aquela outra obediência, ela pode reconhecer que aquilo ali realmente é o trabalho que ela faz, ou não reconhecer. Isso é um direito, uma prerrogativa da potência. Então a potência vai lá e olha e diz, isso aqui eu não reconheço como maçonaria. Então, perde-se o direito. É uma coisa meio óbvia, uma coisa meio lógica, que para que se aplique o landmark é preciso que haja um reconhecimento. Esse reconhecimento
muitas vezes é emitido através de um tratado, né, um tratado de amizade e mútuo reconhecimento. Se não fosse necessário, não existiria, né? Então, existe um tratado de amizade e mútuo reconhecimento, ou seja, um reconhece o outro. Aí, aplica-se o Landmark 14, né? Aplica-se quando há um tratado de amizade e mútuo reconhecimento, senão não se aplica. Tá? 15. Nenhum visitante desconhecido dos irmãos de uma loja pode ser admitido como visitante sem que primeiramente seja examinado conforme os antigos costumes. Bom, tem muita gente que acha, existe uma série de perguntas, né, e respostas que são chamados de teleamento, né, ou trolhamento, dependendo da obediência, onde a pessoa vê se o cara conhece os segredos da maçonaria. Mas não é isso que se usa hoje em dia, né? Eu, por exemplo, eu tenho 18, 19 anos de maçonaria, estou fazendo esse ano. 19 anos de maçonaria. Eu jamais fui telhado. Mas eu já fui, como é que eu poderia dizer, coberto. Né? Eu já fui, por exemplo, eu vou visitar uma loja numa outra cidade, o cara não vai fazer telhamento, até porque qualquer bobalhão pode goteirar e achar o telhamento. Né? Não é o telhamento que vai fazer com que eu tenha acesso à loja. O que vai fazer com que eu tenha acesso à loja é a minha identificação de maçom. Até vou mostrar, por exemplo, eu estou no Grande Oriente do Brasil, deixa eu ver aqui. Eu não tinha preparado isso, né? Mas já que o celular está em cima da mesa, então eu vou mostrar para vocês. A identificação do maçom, ela está, né, vinculada às credenciais que o indivíduo tem, o indivíduo apresenta, né? Então, a minha aqui está carregando, né? Então, está aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês, né? Nós temos as credenciais do maçom. Nós temos uma carteira, que no caso do Grande Oriente do Brasil, por exemplo, ela é digital. Nós temos uma carteira de identidade maçônica, né? Que a gente chama de SIM, carteira de identidade maçônica. E também nós temos uma palavra secreta que muda de 6 em 6 meses, que é chamada de palavra semestral. Então, quando eu for visitar uma loja, para mostrar que eu estou ativo e regular, eu tenho que apresentar a minha identidade maçônica e tenho que dizer qual é essa palavra semestral. Porque a palavra semestral mostra que eu estou ativo, que eu estou regular. Se eu tenho a palavra semestral, eu estou ativo e regular. Ponto. Né? E também a carteirinha de identidade maçônica é isso que me dá acesso às lojas. Nenhuma loja pode intrometer-se em assuntos que digam respeito a outras, nem conferir graus a irmãos de outro quadro. Isso é importante, porque a loja é soberana, né? A loja é soberana dentro da sua estrutura, né? Ela é totalmente soberana, então não há lógica de uma loja, por exemplo, querer conferir, transformar o companheiro de outra loja em mestre, né? Ou pior, uma loja, e isso em cidade do interior acontece, isso que eu vou falar, hein? Existe uma loja grande, uma loja maior, que congrega o maior número de irmãos e tudo mais, e os irmãos das lojas pequenas vão lá e pedem autorização para a loja grande para fazer um evento social, por exemplo. E no interior acontece muito isso, a gente faz até de conta que não, mas acontece no interior sim. Tá? Mas isso é uma violação de landmark, é importante frisar isso. Outra situação, todo maçom está sujeito às leis e regulamentos da jurisdição maçônica em que reside, mesmo não sendo membro de qualquer loja, né? Então a não filiação por si só é uma falta maçônica. O cara não é maçom se não estiver filiado, né? Pelo menos é uma falta. Quer dizer, não é que ele não seja, é uma falta maçônica, ele não está ativo, né? Então, mas ele continua sendo, né? Aí tem aquela questão das classes do maçom, né? Só deixa de ser maçom quem é expulso da ordem. Quem pediu o kit placé, o kit placé venceu, não é expulso. Né? O que é o kit placé? É um documento que alega que foi iniciado, você foi elevado, exaltado e tudo mais, e que saiu da loja que você estava, kit com suas obrigações financeiras. Por isso que se chama kit placé, o passe. Né? É o passe para você poder pleitear a filiação em outra loja. Aí você mostra o seu currículo maçônico ali, através desse documento, e esse documento vai assegurar a tua condição de maçom, os graus que você tinha, que você não tem problemas passados. Né? O candidato à iniciação, esse 18 aqui talvez seja o mais polêmico, né? E esse Landmark 18, ele entra naquilo que eu falei no começo do vídeo. Ele foi criado num contexto social do século XVIII, né? Ele foi criado num contexto social do começo do século XVIII. Então ele diz assim, que os candidatos à iniciação
devem ser isentos de defeitos físicos ou mutilações, né? Livres de nascimento e maiores. Uma mulher, um aleijado ou um escravo não podem ingressar na fraternidade. Algumas coisas aqui nas legislações até não se aplicam. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do GOB. Hoje, no Grande Oriente do Brasil, você consegue ser iniciado mesmo sendo menor de idade. Mas como assim, Diego? Sim, mesmo. Por quê? Porque se você tiver 16 anos de idade e for emancipado, você está apto à iniciação. Isso é o que diz o regulamento, né? Mas, assim, o próprio Landmark em si, no seu contexto, ele explica a época que ele estava. Livres de nascimento, ou seja, naquela época, o cara poderia ser escravo, ele poderia ser não nascido livre, né? Então, isentos de mutilações e tal, né? Eu conheço irmãos aí que tem problema num olho, que tem um dedinho faltando e tudo mais. Hoje em dia, muitas coisas não se aplicam desse Landmark aí, né? Também, a negação da crença de Deus, grande arquiteto do universo, é o impedimento absoluto e insuperável para a iniciação. Até porque a maçonaria tem uma situação de espiritualidade. Então, portanto, você negar a existência de Deus te torna inapto à iniciação. Landmark de número 20, subsidiariamente à crença de Deus, é exigida também a crença numa vida futura, né? Até porque quem crê em Deus normalmente crê numa vida futura. Um está atrelado ao outro, né? Landmark de número 21, é indispensável a existência de um altar, no altar, né, de um livro da lei. Não cuidando a maçonaria de intervir nas peculiaridades da fé religiosa dos seus membros, esse livro pode variar conforme a crença de cada um, né? Além disso, né, no 22, todos são absolutamente iguais dentro da loja, sem distinção de prerrogativas profanas e privilégios que a sociedade confere. A maçonaria a todos nivela nas reuniões maçônicas. Então, pouco importa se o cara é prefeito, governador, presidente da república, se o cara é meu chefe ou não, no trabalho profano, dentro de loja, todo mundo é igualzinho, tá, gente? 23. Todos os conhecimentos recebidos pela iniciação, tanto métodos de trabalho como as lendas e tradições, devem ser conservados secretos e só podem ser comunicados a outros irmãos, né? Então, também uma prerrogativa óbvia de uma sociedade iniciática, né? Sinais, toques, palavras, ensinamentos específicos de cada grau devem ser só comunicados a outros irmãos, né? E devem ser permanecidos secretos. Principalmente sinais, toques e palavras, é o que se refere a isso aqui, né? A maçonaria fundou em ciência especulativa, segundo métodos operativos e uso simbólico, explicando esses métodos e os termos nele empregados com o propósito de ensinamento moral. É indispensável a preservação da lenda do templo do rei Salomão, né? Então, também a maçonaria, todo o simbolismo dela está associado à construção do templo do rei Salomão. Então, isso é indispensável para que torne o trabalho maçônico, né? Não dá para substituir, por exemplo, o templo do rei Salomão pela pirâmide de Quéops. Aí não é mais maçonaria, né? Isso é uma coisa sensacional que a gente precisa destacar. O Landmark de número 25 é interessante porque, assim, nós temos 24 landmarks anteriores, né? E por que a maçonaria ainda usa esses landmarks? Porque esse landmark número 25, ele diz que todos os landmarks anteriores não podem ser retirados ou acrescido nada. Nenhuma modificação pode ser introduzida dentro da seguinte regra: assim como de nossos antecessores os recebemos, assim devemos transmitir aos nossos sucessores. E esse landmark encerra. Só que assim, vamos achar uma brecha jurídica aí, só para deixar vocês com a pulga, mano. Vamos lá. Esse landmark diz que todos os anteriores são inalteráveis, mas ele não fala dele mesmo, né? Então, se alguém... mas enfim, ele não fala que ele é inalterável, ele fala que os anteriores são, né? Mas enfim, eu não vou entrar no mérito, mas tem uma brechinha aí, tá? Só para deixar vocês com uma pulga aí, tá certo, pessoal? Além disso, além desses 25 landmarks do Maquis, nós temos os 5 landmarks do Albert Pike, né? Que são só 5, ele reduz tudo isso aí em 5 landmarks. Que a necessidade dos maçons se reunirem em loja, que cada governo de loja é presidido por um venerável mestre e 2 vigilantes, a crença no grande arquiteto do universo e numa vida futura, a cobertura dos trabalhos em loja,
e a proibição de divulgação de segredos maçônicos, ou seja, o sigilo maçônico, sinais, toques, palavras e rituais. Esses são sigilos maçônicos, sinais, toques, palavras e rituais. Tá? Então é importante a gente deixar bem claro isso. Eu sei que tem muito irmão que acha que quanto mais oculto for a coisa da maçonaria, melhor. Eu tenho uma visão mais acadêmica, acho que a maçonaria é uma ciência social e a gente pode, sim, debater ela profundamente e aperfeiçoar, inclusive, ela, né? Porque a gente vivia, por exemplo, eu vou fazer um vídeo sobre isso, uma época que nós tínhamos uma era romântica na maçonaria, em que a gente tinha escritores que escreviam introduzindo elementos de misticismo, que escreviam colocando opiniões pessoais e misturando tudo isso a conhecimento essencial. Nós tínhamos essa situação. Hoje nós temos uma era mais acadêmica, por exemplo, eu posso entrar aqui pela internet na biblioteca da Grande Loja da França e ter acesso a documentos lá do século XVII, XVIII, pegar documentos lá na Inglaterra, século XVI, XVII, XVIII. Eu tenho essa possibilidade hoje, né? Então, a gente está numa era em que a maçonaria, ela sempre foi a ordem mais bem documentada de todas as ordens. Ela foi sempre a mais bem documentada. Tudo que tu fala de maçonaria, tu pode comprovar com documentos. Então, nós temos, sim, essa possibilidade de procurar documentos antigos, antigos costumes, ler, entender o contexto social da época em que foi feito tudo isso, né? A gente tem essa possibilidade. Então, é bem legal e bem interessante a gente fazer isso, né? Procura conhecer um pouco mais a história da maçonaria e esquecer um pouco essa era romântica. Quer dizer, não esquecer não, porque a gente tem um respeito, né? Mas não é lendo o breviário maçônico e compartilhando o breviário maçônico que você vai aprender o ensino da maçonaria. Né? Você vai aprender a ensinar a maçonaria realmente estudando a maçonaria como a grande ciência social que ela é. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, né, que o canal Maçonizando, ele tem o patrocínio aí, você está vendo, de Atacado Games, King Parts, Atacado Collections, Geek Store, Golden Edition, Infinito Digital Marketing Estratégico e também Turbo Chile. Esses são os nossos patrocinadores. A gente volta em breve com mais conteúdo aqui no canal Maçonizando. Não deixe de conferir, galera. Muito obrigado a todos que nos assistiram. E em breve a gente vai ter mais novidades aqui no canal. Tem live chegando aí nesses próximos dias. Fique agora com um vídeo sobre os meus livros e posteriormente o encerramento. Peço desculpa pelo barulho, peço desculpa pelo Victor tocou sino, teve barulho ali de aspirador de pó e tudo mais. Eu não edito vídeos, né? Eu acho que é uma perda de tempo muito grande. No dia a dia que eu vivo, eu não tenho tempo para editar vídeo. Então, eu simplesmente gravo em take único e o que sair de barulho paralelo sai no vídeo. Tá bom, galera? Muito obrigado a todos. Fique agora com o vídeo sobre os meus livros e, posteriormente, a nossa vinheta de encerramento. Voltamos em breve. Não deixe de deixar o seu likezinho e o seu comentário aqui. Thank you.